Sejam muito bem-vindos. É uma imensa alegria tê-los aqui conosco. Neste vídeo, daremos continuidade ao que exploramos anteriormente, a história de José e a prova da mudança de caráter de seus irmãos, e aprofundaremos ainda mais na rica e fascinante história da humanidade. Você também se sente atraído por este tema intrigante? Se sua resposta é sim, deixe um comentário com apenas a palavra fé aqui embaixo. Isso me ajudará a saber que você está participando ativamente e comprometido com nosso conteúdo. Assim que eu ver seu comentário, darei um coraçãozinho como forma de agradecimento, mostrando que valorizo sua interação. Além disso, se você deseja apoiar o canal e contribuir para que nossa comunidade cresça, não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever. Isso leva menos de 1 segundo, mas faz uma enorme diferença para nós. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes e interessantes para você. Seu gostei e inscrição nos motiva a criar ainda mais material de qualidade e a explorar novos temas que despertem seu interesse. Agora que você já comentou, clicou em gostei e se inscreveu, vamos continuar nossa incrível jornada de conhecimento. Estou empolgado para compartilhar mais informações que enriquecerão sua compreensão e estimularão suas reflexões. Vamos lá! Queria, desse modo, experimentar a disposição dos irmãos para com Benjamim, para ver se o auxiliariam quando ele o acusasse daquele furto ou se o abandonariam sem se incomodar com a sua sorte. Sua ordem foi executada. Eles partiram ao raiar do dia, com grande júbilo, por terem reconquistado o seu irmão Simeão e cumprido a promessa para com o seu pai, restituindo-lhe também Benjamim. Entretanto, ficaram espantados quando se viram cercados por uma tropa de cavalaria, junto da qual estavam os servidores de José, que haviam escondido a taça. E perguntaram a estes por que motivo, depois de o senhor deles os haver tratado com tanta cordialidade, os perseguiam com tanta insistência. Os egípcios responderam-lhes que a bondade de José, de que se vangloriavam, ressaltava-lhes ainda mais a ingratidão e os tornava mais culpados, pois em vez de reconhecerem os favores que haviam recebido, não tinham tido escrúpulo de roubar a taça, de que ele se servira para lhes dar, num banquete, demonstrações de sua estima, e haviam preferido um roubo tão vergonhoso à honra da boa graça, expondo-se ao perigo que os ameaçava se fossem descobertos. Porque eles não podiam deixar de ser castigados como mereciam, pois se haviam podido enganar o encarregado da guarda daquela taça, não podiam enganar a Deus, que revelara o roubo, não permitindo que dele se aproveitassem. E em vão fingiam ignorar o fim que os levara ao encalço deles, pois o castigo que receberiam fá-los-ia conhecer o motivo. O egípcio que assim falava acrescentou a isso 1000 censuras, mas como os irmãos se julgavam inocentes, não se incomodaram com as recriminações, achando loucura que fossem acusados de tal roubo. Eles, que depois de encontrarem nos sacos o dinheiro do trigo que haviam comprado, tinham-no restituído em boa fé, embora ninguém disso soubesse, o que era uma maneira de agir bem contrária ao crime de que os acusavam. Como uma busca poderia melhor justificá-los que as palavras, a confiança que tinham em sua inocência tornou-os tão ousados que insistiram com os egípcios que examinassem os sacos, acrescentando que estavam dispostos a serem todos castigados se um só deles fosse tido como culpado. Os egípcios aceitaram a sugestão e determinaram fazer a pesquisa com uma condição mais favorável. Contentar-se-iam em prender somente aquele em cujo saco a taça estivesse escondida. O oficial remexeu então em todos os sacos, iniciando propositadamente pelos dos mais velhos, a fim de reservar o de Benjamim para o final. Não porque não soubesse em qual saco a taça se encontrava, mas para dar a impressão de que se desobrigava muito bem de sua incumbência. Assim, os 10 primeiros, nada receando por eles mesmos, e não julgando que houvesse algo a temer por Benjamim,
queixaram-se de seus perseguidores e do atraso que estava causando aquela busca injusta. No entanto, quando abriram o saco que pertencia a Benjamim e ali acharam a taça, a surpresa de terem caído em tal desdita, quando já se julgavam fora de qualquer perigo, causou-lhes tão viva dor que eles rasgaram as próprias vestes e só conseguiam gritar e gemer. Isso porque imaginaram logo o castigo inevitável para Benjamim e ao mesmo tempo lembraram que haviam solenemente prometido ao pai restituir-lhe o filho menor. E para cúmulo da aflição, sentiam-se culpados da desgraça de um e de outro, pois foram os seus insistentes pedidos que levaram Jacó a decidir-se mandar Benjamim com eles. Os cavaleiros, sem demonstrar comoção com as suas queixas e lágrimas, levaram Benjamim a José, e seus irmãos o seguiram. José, vendo Benjamim nas mãos dos soldados, assim falou aos irmãos esmagados pela dor: miseráveis que sois! Respeitais, então, tão pouco a providência de Deus e sois tão insensíveis à bondade que vos testemunhei que tenhais tido a coragem de cometer uma ação tão baixa para com o vosso benfeitor, que vos recebeu com tanta cordialidade? Essas poucas palavras causaram-lhes tal confusão que somente puderam se oferecer para libertar o irmão e serem castigados em seu lugar. Diziam entre si uns aos outros que José era feliz, pois se havia morrido, estava livre das misérias da vida, e se estava vivo, ser-lhe-ia glorioso que Deus julgasse digno o severo castigo que sofriam por causa dele. Confessavam ainda que não poderiam ser mais culpados do que já o eram para com o pai, por terem acrescentado nova aflição a que ele já suportava pela perda de José. E Rúben continuava a censurar-lhes o crime que haviam cometido contra o irmão. Disse-lhe José que, como não duvidava da inocência deles, permitia que regressassem, contentando-se em castigar aquele que cometera o crime. Pois, assim como não era justo pôr em liberdade um culpado para ser agradável aos que não o eram, do mesmo modo não seria razoável fazer sofrer inocentes pelo pecado de um só. E assim, eles podiam partir quando quisessem, que ele lhes garantiria toda a segurança. De tal maneira essas palavras penetraram-lhes o coração, que todos, exceto Judá, ficaram impossibilitados de responder. E como era muito generoso e havia feito ao pai a promessa de lhe reconduzir Benjamim, resolveu expor-se para salvá-lo e assim falou a José: reconhecemos, meu senhor, que a injúria que recebestes é tão grande que não pode ser assaz rigorosamente castigada. Assim, ainda que a falta seja exclusiva de um só e do mais moço de todos nós, queremos receber todos juntos o castigo. Embora possa parecer que nada devamos esperar em favor dele, não deixamos de confiar em sua bondade e generosidade. Ousamos prometer a nós mesmos que, na presente situação, seguireis preferencialmente os sentimentos que ela vos inspirar, e não os da vossa justa raiva. Pois é próprio das grandes almas, como a vossa, sobrepor-se às paixões que frequentemente dominam as almas comuns, levando-as a decisões precipitadas. Considerai, por favor, se seria digno de vós fazer morrer pessoas que não desejam viver senão pela vossa bondade. Não será a primeira vez que vós a tereis mantido, pois, sem o trigo que nos permitistes comprar, há muito tempo a fome nos teria levado à morte. Não permitais, portanto, que tão grande obrigação, da qual vos somos profundamente devedores, fique sem valor. Fazei que tenhamos ainda uma segunda oportunidade de agradecer, que não será menor que a primeira, pois é conceder de duas maneiras diferentes uma mesma graça. Conservar a vida àqueles que a fome teria feito morrer e não tirá-la àqueles que por suas ações merecem a morte. Vós nos salvastes, dando-nos o que comer em momentos de desespero. Fazei-nos agora gozar desse favor por uma generosidade digna de vós. Sede cuidadoso com os vossos próprios dons, não vos contentando em nos salvar apenas uma vez a vida. E, certamente, eu creio que Deus permitiu que tenhamos caído em tal infortúnio para fazer brilhar ainda mais a vossa virtude. Pois ao perdoar os que vos ofenderam,
Fareis ver que a vossa bondade não se estende somente aos inocentes, que precisam da vossa ajuda, mas também aos culpados, aos quais a vossa graça é fundamental. Embora seja muito louvável estender a mão aos aflitos, não é menos digno de um homem em uma posição elevada esquecer as ofensas pessoais que lhe são feitas. É glorioso perdoar as faltas pequenas e, assim, imitar a divindade, que dá a vida aos que, por suas atitudes, merecem perdê-la. Se a morte de José não me tivesse feito entender até que ponto vai a extrema ternura de nosso pai por seus filhos, não insistiria tanto com vós pela conservação de um filho que lhe é tão precioso. Se eu vô-lo faço, é somente para contribuir para a honra que teríeis em perdoá-lo, enquanto nós suportaríamos morrer com paciência. Se um pai que nos é tão querido e venerado pudesse encontrar consolo na nossa morte. Mas nós, embora sejamos jovens e comecemos a desfrutar os prazeres da vida, sentimos muito mais a dor dele do que a nossa, e não vos rogamos tanto por nós quanto por ele, que não somente está debilitado pela idade, mas também pelo sofrimento. Podemos afirmar com sinceridade que é um homem de grande virtude, que nada omitiu nem esqueceu para nos guiar à sua imitação, e que seria imensamente infeliz se lhe fôssemos causa de sofrimento. A nossa ausência já o faz sofrer de tal maneira que ele não poderia suportar a notícia da nossa morte. A vergonha que isso lhe traria encurtaria sem dúvida os seus dias, e para evitar a confusão que isso lhe causaria, ele preferiria deixar este mundo antes que a notícia se espalhasse. Assim, embora a vossa raiva seja muito justa e compreensível, fazei com que a vossa compaixão por nosso Pai seja mais forte sobre o vosso espírito do que o ressentimento pela nossa falta. Concedei essa graça à velhice, pois ele não se poderia resignar a sobreviver à nossa perda. Concedei-a na qualidade de Pai, para honrar o vosso, na vossa pessoa, e honrar-vos a vós mesmo, pois Deus vos deu essa mesma qualidade. Deus, que é o Pai de todos os homens, vos tomará feliz em vossa família se fizerdes ver que respeitais um nome que tendes em comum com ele, deixando-vos levar pela compaixão para com um pai que não suportaria a perda de seus filhos. Nossa vida está em vossas mãos. Assim como podeis destruí-la com justiça, podeis também, pela graça, mantê-la. Ser-vos-á tanto mais glorioso imitar, ao mantê-la, a bondade de Deus que nos deu a vida. Pois não será a um só, mas a muitos que a conservareis. Dá-la a nosso irmão será dá-la a todos, pois não nos poderíamos resolver a sobreviver, nem a voltar sem ele a nosso Pai. E tudo o que lhe acontecer será comum conosco. Assim, se nos recusardes esta graça, nós apenas vos pediremos que nos façais sofrer o mesmo castigo ao qual o condenareis. Pois, mesmo que não tenhamos parte no crime que ele cometeu, preferimos passar por cúmplices de sua falta e ser condenados à morte ao seu lado, do que sermos obrigados, por nossa dor e sofrimento, a morrer pelas nossas próprias mãos em um ato de desespero. Não vos direi, Senhor, que, sendo ele ainda jovem e vulnerável, às fraquezas típicas da sua idade, a humanidade parece obrigar-vos a perdoá-lo. Omitirei de propósito muitas outras questões, para que, caso não vos deixeis emocionar pelas nossas palavras sinceras, se possa atribuir a isso a razão de eu ter mal defendido o meu irmão. Contudo, se ao contrário vós lhe perdoardes, que pareça que somos devedores disso unicamente à vossa bondade e à profunda percepção de vosso espírito, que saberá melhor do que nós mesmos as razões que podem servir à nossa defesa. Mas, se não formos tão felizes e quiserdes castigá-lo, o único favor que vos peço é fazer-me sofrer a mesma pena em seu lugar e permitir que ele retorne ao nosso Pai, que está tão angustiado. Ou, se a vossa intenção é mantê-lo como escravo, vereis que estou em melhores condições do que ele para vos prestar esse serviço, uma vez que sou mais forte e capaz. Judá assim falou e, demonstrando seu amor e lealdade, lançou-se aos pés de José.
determinado a não esquecer nada que pudesse comovê-lo e levá-lo a conceder-lhe a graça que tanto pedia. Os outros irmãos, em um ato de solidariedade e fraterna devoção, fizeram o mesmo, e nenhum deixou de se oferecer para ser castigado no lugar de Benjamim. Tantos sinais de uma amizade tão verdadeira e profunda comoveram o coração de José, que já não podia mais ocultar suas emoções. Então, não conseguindo mais manter a farsa de estar irritado, ordenou aos que estavam presentes que saíssem do quarto. Quando ficou sozinho com seus irmãos, José revelou sua verdadeira identidade, falando-lhes deste jeito: a maneira como me tratastes antes dava-me motivo para vos acusar de má índole. Tudo o que fiz até aqui teve como objetivo apenas submeter-vos a uma prova para testar a vossa lealdade. Porém, a amizade que demonstrais para com Benjamim obriga-me a mudar a minha opinião e até a crer que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que agora pudéssemos colher o bem que desfrutais e que espero pela sua bondade seja ainda maior no futuro. Assim, vendo que meu pai está passando bem, melhor do que eu mesmo imaginava, e testemunhando o vosso carinho por Benjamim, não é meu desejo lembrar-me do passado, a não ser para atribuí-lo ao nosso Deus e para vos considerar como tendo sido, naquele fato, ministros da providência divina. E da mesma forma como eu esqueço, quero que esqueçais também, e que este tão feliz acontecimento, que surgiu de um mau conselho, vos faça apagar o peso de vossa falta, de modo a não restar tristeza alguma, pois ela ficou sem efeito. Porque a tristeza de tê-la cometido vos causaria agora desconforto. Alegrai-vos ao contrário, pelo que agradou a Deus realizar em nosso favor, e ide imediatamente consolar o nosso Pai, para que a preocupação que ele sente por vossa causa não o faça morrer sem que eu tenha a alegria de vê-lo. Porque a maior felicidade que a minha sorte me poderá dar é torná-lo participante dos bens que possuo, pela generosidade de Deus. Não deixeis também de trazer com ele as vossas esposas, os vossos filhos e os vossos parentes, para que todos possam participar da minha alegria. E desejo-o tanto mais porque a escassez que nos aflige durará ainda 5 anos, e cada um de vocês merece compartilhar essa felicidade. José assim falou aos irmãos e abraçou-os a todos, em um gesto de amor e reconciliação. Todos estavam emocionados e choravam. E os irmãos de José, não podendo duvidar da sinceridade do afeto que ele lhes mostrava e do perdão que lhes concedia, sentiam a dor de saber que o haviam tratado com tanta crueldade. A culpa os machucava, e era difícil para eles se perdoarem por isso. E você que seguiu nosso conteúdo até aqui, minhas mais sinceras felicitações. Sua dedicação e compromisso são verdadeiramente admiráveis. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim você sempre estará atualizado sobre as novidades e conteúdo que preparamos especialmente para você. E não perca a continuação no próximo episódio de Fios da Criação. Agradeço imensamente pela sua presença e interação.